Vale a pena fechar os olhos por um segundo e pensar naquela figura clássica de um guarda municipal. Aquela imagem bem tradicional, né? Exato. A grande maioria das pessoas provavelmente visualiza a mesma cena. Um agente no meio de uma praça, talvez com um apito no pescoço. Fardado, organizando o trânsito num cruzamento. Isso, ou zelando por um coreto antigo. É uma imagem bem pacífica, quase nostálgica, sabe? Mas e se a gente avançar os ponteiros do relógio para agora? Fevereiro de 2026. O cenário muda completamente. Muda demais. A realidade que encontramos hoje nas ruas do Rio de Janeiro é a de uma recém-criada divisão de elite. Agentes táticos, armados, que acabaram de passar por um treinamento super rigoroso com a Polícia Rodoviária Federal. É uma transição monumental. Sim, a diferença entre aquele guarda do apito e o operador tático de 2026 é brutal. E a nossa missão nessa análise de hoje é desempacotar exatamente como essa transformação aconteceu. Tô bem animada para mergulhar nisso. E eu tô pronto para ajudar a mapear tudo isso. Porque essa mudança, na verdade, redefine o que a sociedade entende por segurança pública urbana. Com certeza. Nós temos um volume imenso de documentos aqui, desde decretos federais, cartilhas do Ministério da Justiça, até, olha só, relatos de resgates no mar. Sem contar a trajetória da Tatiana Mendes, que é incrível. Exatamente. A primeira mulher a assumir o comando da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, a GM Rio. O objetivo do nosso estudo é conectar todos esses pontos, para quem nos acompanha. E Ayan, por que esse mar de informações deve importar para quem busca estar bem informado? Porque a segurança pública é aquela engrenagem invisível que dita o ritmo do dia a dia. Afeta todo mundo. Sim. Entender a complexidade de organizar um dia de sol nas praias cariocas, ou o fluxo do trânsito, ou a proteção em grandes eventos, isso transforma a maneira como a gente enxerga o lugar onde vive. Não é só sobre o tecido de uma farda. Nem sobre o modelo da viatura, né? É sobre como o espaço urbano é negociado e protegido. Mas para a gente entender essa tropa de hoje, que tem mais de 7.300 agentes. 7.300 e poucos, sim. Exato. A gente precisa olhar pelo retrovisor. É fundamental. A fundação oficial da GM Rio foi em 1993, mas as raízes vão muito mais longe, para décadas ou até séculos no passado. Pois é, eu estava lendo as fontes históricas e fiquei muito surpresa. Tem registros de que a primeira força policial paga pelo erário no Brasil surgiu em, pasmem, 1775. Lá em Ouro Preto, Isso. O Regimento Regular de Cavalaria de Minas. Ou seja, a ideia de uma força de patrulhamento local vem da época colonial. é uma raiz profunda. Mas a linha do tempo não foi nada linear. Os documentos mencionam um período bem tenso em 1969. Como que a instituição lidou com os decretos da época do regime militar? Esse é um ponto crítico. Em 1969, o país vivia sob a doutrina de segurança nacional. E houve a publicação de decretos-lei que tentaram, na prática, extinguir as guardas civis. Eles queriam acabar com as forças locais? O movimento era para centralizar e militarizar a segurança pública. A tentativa de extinguir as guardas mostra um Estado que enxergava a segurança puramente pela ótica da repressão. Certo. A sobrevivência e o renascimento dessas forças só ganhariam contornos definitivos muito tempo depois, com a Lei 13.022. O Estatuto Geral de 2014, né? Exato. Foi sancionado em 2014 e mudou tudo. A cartilha do Ministério da Justiça fala bastante dessa lei. Parece que foi a grande quebra de paradigma. A lei tira aquele rótulo de vigia de prédio público. De proteger apenas tijolo e cimento. Isso. E passa a exigir a proteção sistêmica das pessoas que usam aquelas instalações. Mas me tira uma dúvida. Na rua, as pessoas confundem muito o papel do guarda municipal com o do policial militar. Onde fica essa fronteira? A fronteira é uma diferença filosófica imensa. A polícia militar tem um foco ostensivo e primariamente repressivo. Como assim? No jargão da segurança, ela é o último recurso. Entra em ação quando o crime já ocorreu ou está acontecendo para restabelecer a ordem, usando a força se necessário. Entendi. E a guarda? A Guarda Municipal foi desenhada para ser o ápice da prevenção. Não foi criada para o confronto direto com o crime organizado, mas para ser uma polícia de proximidade. Mediação de conflitos, né?
Exatamente. Organização do espaço urbano e evitar que pequenas desordens escalem para crimes graves. Tem um detalhe fascinante na cartilha do Ministério da Justiça sobre isso. O documento proíbe expressamente que a guarda reproduza rituais militares. Uma distinção importante. O texto diz que o agente não deve chamar o cidadão de paisano, que é aquela gíria de quartel, e não tem obrigação de prestar continência nos moldes das Forças Armadas. A identidade tem que ser civil. E por falar em contato com a população, a história do número 153 é genial. Um salto de acessibilidade? Antes era quase como ligar para uma empresa comum, não era? Era sim. O cidadão precisava procurar o número na lista telefônica. E ainda pagava a tarifa da ligação. Nossa! E variava de cidade para cidade. Mas a articulação com a Anatel mudou isso. O código 153 foi padronizado no país inteiro e virou uma linha de emergência gratuita. Colocou a guarda no mesmo nível do 190 da PM. Mas quer dizer, toda essa teoria só funciona por causa das pessoas. E as fontes trazem a história da Tatiana Mendes, que ilustra perfeitamente essa primeira turma de 1993. A jornada dela é incrível. Sim. Em 1993, quando abriu o primeiro concurso para a GM Rio, ela era professora na Baixada Fluminense, lá em Japeri. Tinha acabado de se separar e precisava sustentar 2 filhos. O concurso foi uma tábua de salvação financeira para ela e a rotina de estudos era implacável, Acordar às 5 da manhã todo dia. enquanto os filhos dormiam. E o teste físico. Um dos testes exigia escalar uma corda de 3,5 metros. Como uma professora se prepara para isso? Ela ia bater na porta do Corpo de Bombeiros nos finais de semana para pedir para treinar na corda deles. E funcionou? De mais de 1.200 aprovados, ela ficou entre os 12 primeiros. Um esforço absurdo. Mas o curioso é que a primeira missão dela nas ruas exigiu mais cérebro do que músculo. Como foi aquela estreia dela em Madureira? Madureira é um coração comercial intenso no Rio, famoso pelos camelôs. A primeira tarefa dela foi ordenar aquele espaço. O que não é fácil. Não mesmo. O instinto de uma segurança antiga seria chegar confiscando tudo e gerando tumulto. Mas ela usou a empatia. Como ela abordava eles? Ela se apresentava pelo nome, explicava que a ocupação era proibida e avisava que se eles não saíssem voluntariamente, haveria multa. O diálogo organizou as ruas sem embate físico. É a prevenção na prática. E deu tão certo que ela assumiu a ronda escolar por 15 anos. E mudou o formato da ronda. Totalmente. Eles não ficavam só parados na porta com cara de poucos amigos. Criaram teatro de fantoches, palestras sobre segurança e drogas e trouxeram as famílias para o debate. O que reduziu os índices de violência no entorno das escolas. Um modelo copiado por mais de 15 municípios. E essa carreira brilhante culminou em um marco histórico. Em 2017, ela se tornou a primeira mulher a assumir o comando geral da GM Rio. Uma cadeira antes ocupada apenas por coronéis da PM. Imagina o impacto disso numa tropa com mais de 1.500 mulheres. Ter uma liderança que subiu da base, focada em ética e amor, muda a cultura. Mostra que firmeza e sensibilidade podem caminhar juntas. Verdade. E por falar nessa cultura e na amplitude do trabalho, as fontes revelam um verdadeiro ecossistema de grupamentos especializados. Vai muito além de caminhar pela praça. A evolução da cidade exigiu isso. O trabalho com os cães é um ótimo exemplo. São mais de 40 cães de várias raças. Desde o pastor alemão até o Fox Paulistinha, né? Exato. Eles fazem o patrulhamento, mas o destaque social é a sinoterapia. Eu li sobre isso e achei lindo. Não é aquele cão farejador e intimidador. Eles vão ao Abrigo Cristo Redentor visitar mais de 220 idosos toda semana. E o preparo, eles tomam banho e têm as unhas lixadas antes da visita. Para não arranhar a pele sensível dos idosos. É o poder público usando o afeto como ferramenta. E saindo da saúde e indo para o meio ambiente, a guarda tem patrulhas na Floresta da Tijuca. Sim, coibindo crimes ambientais. E agentes bilíngues no Corcovado para proteger os turistas. O que nos leva ao turismo nas praias, que parece roteiro de filme de ação. O Grupamento Especial de Praia e a Operação Verão enfrentam coisas inacreditáveis. Em outubro de 2021, em Copacabana, um turista de Goiás caiu num buraco no mar. E foi arrastado pela correnteza. Por quase 200 metros. Um guarda viu tudo do calçadão, nem esperou os bombeiros, entrou na água e resgatou o cara.
No dia seguinte, do outro lado, na Baía de Guanabara, resgataram um barco à deriva fazendo água. A Operação Verão é logística pura, mas o ápice do desafio logístico é o Réveillon. Imagina a loucura. Exige mais de 1.240 agentes só na orla. E eles atuam no micro e no macro, desde apreender garrafas de vidro para ninguém se cortar. Até distribuir pulseiras impermeáveis para crianças perdidas. E tem a proteção das mulheres também. Sim, através da Ronda Maria da Penha, coibiu do assédio na festa. E no dia a dia do ano inteiro, eles lidam com o trânsito. Os motociclistas garantem a mobilidade. E eles multam, algo que gerou muito debate. Como o STF resolveu isso? Em 2015, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão, garantindo que as guardas municipais têm competência constitucional para aplicar multas. Isso empoderou a corporação para combater o caos urbano de forma rápida. Certo. Então, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro todo. A gente descreveu uma força que distribui pulseiras, usa cães terapeutas, faz teatro nas escolas e aposta no diálogo. Uma guarda desarmada. A maior guarda desarmada do país, historicamente. Só que aí as nossas fontes dão um sobressalto. Fevereiro de 2026, a Prefeitura publica um decreto criando a Divisão de Elite da Guarda Municipal, uma força municipal armada. Como as armas entram nessa equação preventiva? Esse decreto de 20 de fevereiro de 2026 é uma adaptação crítica. Ele reconhece que, em certas zonas de conflito, a presença desarmada não impõe ordem e não garante a vida do agente. Uma nova realidade urbana. Sim. E o decreto tem 3 pilares. O primeiro é o armamento exclusivo para essa divisão de elite. E isso já é realidade. Os primeiros 600 agentes já foram treinados pela PRF e certificados pela Senasp. O que mostra um rigor no processo, chancelado pelo Ministério da Justiça. Mas como garantir que esses agentes estão psicologicamente prontos para carregar uma pistola? A cartilha de 2014 já previa as regras. Eles têm que cumprir o Estatuto do Desarmamento, que exige testes psicológicos constantes, reciclagem de tiro e convênio com a Polícia Federal. O que nos leva àquela pergunta: quem vigia os vigilantes? Esse é o segundo pilar do decreto. Ele cria uma corregedoria e uma ouvidoria especializadas só para acompanhar essa força municipal. Fica dentro da própria instituição, né? Isso, para evitar choque de competência, mas focada na transparência e punição rápida se houver desvio. E o terceiro pilar? Trata das chefias. Os cargos de comando da divisão de elite são exclusivos para servidores de carreira. Ou seja, traduzindo para quem nos ouve, um prefeito não pode usar esses cargos como moeda de troca política. Não dá para colocar um aliado lá. Tem que ser alguém concursado, que subiu os degraus da instituição. Exatamente. Blinda a estrutura contra interesses passageiros. A corporação leu as demandas atuais. Manteve a prevenção, mas criou um braço tático. É uma linha do tempo de tirar o fôlego. Para sintetizar, fomos de 1775 em Ouro Preto, passamos pelos decretos de 1969 e vimos o renascimento em 1993 com a liderança fantástica da Tatiana Mendes e Madureira. Mostrando que empatia resolve problemas. Evoluímos para cães terapeutas e resgates no mar, até chegar nessa divisão de elite armada agora em 2026. E o valor de estudar isso é que, a partir de hoje, quem nos ouve vai olhar para um guarda no Corcovado ou no trânsito com outros olhos. Vai entender as leis e as histórias humanas por trás do uniforme. A cidade ganha camadas, com certeza. E para encerrar o nosso estudo de hoje, eu deixo uma provocação para quem nos acompanha. A essência da guarda sempre foi a proximidade e o diálogo. Hoje, com armamento letal e treinamento de choque federal, como o poder público vai equilibrar essas duas coisas? É o grande desafio. Como garantir que o peso de uma arma não apague o calor humano da corporação? É uma questão que vai definir as nossas ruas. Um grande abraço para todo mundo, continuem questionando o que está ao redor e até a nossa próxima análise.